Olá, inabalável. Bem-vindo ao canal Caminho Estoico. Vivemos cercados de ruídos que não cessam. Há um bombardeio constante de opiniões, alertas, pedidos e distrações que parecem nunca descansar. Para muitos, o silêncio virou sinônimo de ausência de fraqueza ou de desconexão. E se for justamente nesse silêncio que habita a semente da verdadeira força? Quando nos afastamos do barulho e das pressas e das expectativas, criamos espaço para ouvir aquilo que o mundo não consegue tocar. O silêncio não é um vazio, mas uma presença intensa. É nesse espaço entre o que se cala e o que resiste que a alma começa a falar. Existe um tipo de silêncio que não oprime, mas revela. Ele desce como bruma sobre a mente agitada e transforma a inquietação em lucidez. Ao contrário do que dizem, calar pode ser a ação mais poderosa. É nesse recolhimento firme que a consciência desperta e a coragem se renova, e você está prestes a entrar em um território onde o som cessa, mas a transformação começa. Há momentos em que tudo parece exigir uma resposta rápida. Mas e se a verdadeira resposta for parar? Este caminho que você está prestes a trilhar é uma travessia rara. Ela não grita, não se impõe, não corre. Ela convida. E o convite é simples, porém profundo. É uma chance de voltar para si, de escutar as vozes internas que só aparecem quando o mundo se cala. O silêncio de que falamos aqui não é vazio. É ferramenta, é chama, é disciplina. É nele que o estoico se fortalece, que o guerreiro descansa e que o sábio encontra o centro. Ao longo deste conteúdo você será levado a lugares que não fazem eco com os ruídos externos, mas com as batidas do próprio coração. Porque há uma força que só se revela quando você decide ficar. Uma firmeza que não depende de aplauso. E uma clareza que não nasce do som, mas do silêncio. Se prepare porque algo poderoso vai começar. Há uma sabedoria que não se ensina em voz alta. Ela cresce no silêncio dos que observam, dos que escutam mais do que respondem e dos que preferem o recolhimento à ostentação. O mundo vê isso como fraqueza, mas a história guarda nomes que provaram o contrário. Em tempos de confusão e vaidade há quem encontre força justamente ao se calar, porque o silêncio não é ausência, é preparação. E todo aquele que decide mergulhar no recolhimento verdadeiro começa a forjar dentro de si algo que o mundo exterior não consegue quebrar. Um desses exemplos vem do passado estoico. Hierocles, filósofo da Grécia Antiga, viveu em Roma no século II e foi um dos grandes representantes do estoicismo tardio. Ele ensinava que cada ser humano possui círculos concêntricos de pertencimento e que o autoconhecimento começa pela expansão da consciência interior. Em sua vida discreta mostrou que a virtude nasce no íntimo e longe dos aplausos. Sua firmeza tranquila continua ecoando e ensinando que o verdadeiro poder está em dominar-se antes de tentar influenciar o mundo. Imagine um espaço onde o tempo parece andar mais devagar. Um lugar sem buzinas, sem notificações e sem urgência. Ali o barulho cede lugar à escuta e a escuta abre caminho para o entendimento. Esse espaço existe dentro de você. Mas para acessá-lo é preciso coragem. Coragem de não reagir de imediato, de não se explicar sempre, de não disputar atenção. O silêncio interior começa quando você aceita que nem tudo precisa de resposta e que há respostas que só chegam quando você para de perguntar. Na tradição estoica, esse recolhimento não é fuga. É treinamento. Assim como o ferreiro prepara a bigorna antes de moldar o metal, a alma também precisa de um lugar firme onde suportar as marteladas da vida. Esse lugar é o silêncio. Ao se retirar da agitação e se voltar para dentro, você começa a perceber o que realmente importa, e é nessa escuta atenta que surgem os primeiros sinais de uma força nova, serena, constante e profunda. Um tipo de força que o mundo moderno esqueceu, mas que você ainda pode reencontrar. Hierocles ensinava que a vida ética começa dentro. Para ele, quanto mais próximo você está de si mesmo, mais preparado está para se conectar com os outros de forma justa. Isso exige disciplina emocional e um profundo senso de presença. E a presença só floresce no silêncio interior. Em suas cartas e reflexões ele descrevia a importância de perceber-se como parte de círculos, do mais íntimo ao mais amplo, e que o primeiro desses círculos é o da própria alma. Nesse primeiro círculo, não cabem ruídos, apenas verdade. O filósofo acreditava que a consciência, ao ser cultivada no recolhimento, se fortalece contra os ventos da vaidade e da distração. Esse ensinamento ainda ecoa, especialmente para quem sente que está perdendo o centro.
No silêncio que você evita pode estar a força que você procura. E quando começa a silenciar o que vem de fora, a alma encontra o espaço necessário para se expandir. Assim como o aço precisa de fogo e quietude, o espírito precisa de tempo e silêncio para se tornar inquebrantável. Há um contraste evidente entre o que o mundo valoriza e o que o estoico pratica. Enquanto a sociedade corre atrás de reconhecimento e visibilidade, o silêncio interior oferece uma estrada mais discreta, mas infinitamente mais sólida. Ao se recolher, você não está se escondendo, mas está se preparando. Está moldando uma clareza que o ruído jamais permitirá. Nesse processo, o recolhimento se torna mais do que uma prática, vira um estilo de vida. A disciplina emocional cultivada no silêncio se torna escudo contra as reações impulsivas, e a lucidez que nasce ali não é frágil, é forjada. Cada instante de pausa, cada escolha de não responder ao impulso e cada vez que você opta por observar ao invés de julgar ajuda na construção do caráter que não depende de plateia. E quanto mais você se alinha a esse silêncio ativo, mais percebe que sua força não precisa provar nada, porque quem ouve a si mesmo com honestidade não precisa gritar para ser ouvido. Ele já sabe quem é, e isso basta. Mas há uma razão pela qual tantas pessoas fogem do silêncio interior. Ele não esconde, ele revela. E nem sempre estamos prontos para ouvir o que ecoa dentro de nós. No início, o silêncio pode parecer desconfortável. Ele tira a máscara das distrações e nos coloca frente a frente com nossas inquietações mais profundas. É aí que muitos desistem e voltam para a correria, para os sons familiares e para as vozes externas que abafam os próprios pensamentos. Porque o silêncio não poupa. Ele mostra. Mostra o medo que você não nomeou, a dúvida que evitou ou a dor que tentou empurrar para debaixo dos compromissos. Mas também mostra onde está a sua força. O ponto de virada acontece quando, em vez de fugir do incômodo, você decide permanecer. Quando escolhe não sair correndo ao primeiro desconforto, mas ficar. Observar. Respirar. E então algo muda. Você percebe que o silêncio não é inimigo. Ele é mestre. E como todo bom mestre, exige presença, entrega e humildade para aprender aquilo que só se ensina no profundo da alma. A mudança começa no instante em que você para de combater o silêncio interior e passa a caminhar com ele. O desconforto inicial dá lugar à percepção, e essa percepção mostra que muito do que parecia essencial era ruído disfarçado de necessidade. O telefone que vibra a cada minuto, a opinião que você sente que precisa dar e o medo de parecer ausente, tudo isso perde força quando você entende que recolher-se é muitas vezes a forma mais poderosa de agir. E Hérocles compreendia isso. Sua filosofia não era feita de grandes discursos, mas de pequenas práticas. Ele acreditava que o domínio próprio nasce do espaço entre o estímulo e a resposta. E esse espaço só existe quando há silêncio dentro. O silêncio interior oferece esse intervalo. Um tempo curto, mas transformador. A partir dele você deixa de reagir no impulso e começa a escolher com consciência. O mundo pode continuar caótico, mas por dentro há ordem. E essa ordem silenciosa se torna sua base, sua âncora e sua fortaleza invisível. A partir daí nada mais será como antes. Em meio ao silêncio interior, algo surpreendente acontece. As emoções que antes pareciam confusas começam a se organizar. O medo ganha nome. A raiva revela uma ferida. A ansiedade mostra uma expectativa mal colocada. E nesse processo você descobre que sentir profundamente não é fraqueza, é diagnóstico. Porque só quando escutamos de verdade o que está dentro conseguimos compreender o que precisa ser curado. E Hérocles sabia que o domínio emocional não nasce da repressão, mas da compreensão. Quando a alma é ouvida com honestidade, ela para de gritar e, ao invés de conflito, surge a clareza. Essa escuta profunda é um ato de coragem. Encarar o próprio reflexo sem máscaras exige mais bravura do que enfrentar batalhas externas. Mas a recompensa é poderosa, uma paz que não depende de circunstâncias e uma firmeza que não precisa provar nada. Nesse espaço silencioso a verdade aparece com nitidez. E a verdade, por mais incômoda que seja no início, sempre traz liberdade, e é aqui que o silêncio deixa de ser ausência e se transforma em revelação. Aos poucos o silêncio interior deixa de ser um visitante e passa a ser um companheiro. Ele está presente nas decisões, nas pausas e nas respostas que não precisam ser ditas, e está presente nas escolhas que ninguém vê, mas que moldam tudo.
Quando você aprende a permanecer nesse espaço, começa a perceber uma nova estabilidade. As emoções ainda existem, mas não dominam. Elas fluem, mas não arrastam. Você as observa sem ser engolido por elas, e isso é maturidade emocional. Sentir com profundidade, mas responder com sabedoria. E essa maturidade só é possível quando se cultiva silêncio entre o sentir e o agir. O que parecia fraqueza, se revela força, e o que parecia vazio, se torna presença. A solitude deixa de ser solidão e passa a ser solo fértil. É nesse terreno que crescem as decisões mais firmes e as atitudes mais conscientes e os passos mais verdadeiros. Porque quem caminha com o próprio silêncio já não precisa correr atrás de validação. E Hérocles encontrou dentro de si o espaço onde tudo começa a fazer sentido. Pense em uma bigorna silenciosa. Ela não fala, não reage e não se movimenta, mas é nela que o ferreiro apoia o metal incandescente para moldá-lo. É ela que suporta cada impacto, cada batida e cada faísca. Assim é o silêncio interior. Ele não brilha nem sustenta. Enquanto o mundo valoriza o que se move e faz barulho, o estoico valoriza o que permanece firme. A bigorna não se curva ao fogo nem ao martelo. Ela acolhe ambos para que o metal ganhe forma, e é nesse processo que a alma, como o ferro, também se transforma. O silêncio não protege você da dor, mas permite que a dor tenha propósito. Ele não evita os conflitos, mas te dá clareza para enfrentá-los. E mais do que isso, o silêncio interior se torna a base onde você pode construir uma vida sólida mesmo em meio ao caos. Ele é o cenário onde a virtude é forjada. E como todo processo de forja, exige calor e exige pressão, mas principalmente exige estabilidade. E o silêncio é exatamente isso, estabilidade viva. A lição que Hérocles nos deixa é simples e poderosa: comece pelo centro. Antes de tentar mudar o mundo, conheça suas camadas mais íntimas. Pratique o recolhimento e encontre pequenos momentos para estar com você mesmo, sem ruído, sem distrações e sem máscaras. Observe seus pensamentos como se fossem nuvens passando no céu. Respire fundo e escute o que surge quando o externo se cala. Você não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa estar presente o bastante para reconhecer as perguntas certas. Essa prática transforma a forma como você sente, decide e age. E quando a disciplina nasce do silêncio interior, ela não pesa, mas liberta. Ela deixa de ser esforço e passa a ser escolha natural. Neste ponto da jornada talvez você já tenha percebido, existe força em se calar, em recuar e em observar. Mas há também um momento em que o silêncio se transforma em força ativa, e é sobre isso que falaremos no próximo capítulo. Quando a solidão deixa de ser proteção e passa a ser o berço da coragem verdadeira. Nem todo silêncio nasce do recolhimento voluntário. Às vezes ele é imposto pelas circunstâncias. Vem acompanhado de dor, de perda e de afastamento. Mas é justamente nesse tipo de solidão que algumas almas encontram a centelha da transformação, porque há momentos em que tudo parece desabar e não resta mais nada além de si mesmo. E quando o mundo lá fora se torna inacessível, o mundo de dentro de nós revela sua profundidade. Essa é a virada deste capítulo: descobrir que há uma força que só nasce na ausência. Uma força que não é reativa, mas criadora. Um exemplo vivo disso foi Frida Kahlo, artista mexicana do século XX, conhecida por sua trajetória marcada por dores físicas, solidão e superações. Mesmo imobilizada por enfermidades e confinada por longos períodos em sua própria casa, ela transformou sua dor em arte, sua solidão em símbolo e sua introspecção em legado. Frida não buscou a exposição, ela pintou o que sentia. E ao fazer isso revelou ao mundo que a solidão pode ser não o fim, mas o início de uma força arrebatadora. A solidão pode chegar sem aviso. Às vezes ela aparece depois de uma perda, de uma enfermidade ou de um fracasso inesperado. Outras vezes é o resultado de escolhas difíceis. Aquelas que afastam do que é confortável para aproximar do que é verdadeiro. A primeira sensação é de vazio. Mas com o tempo o que parecia ausência começa a revelar outra face, a da reconstrução. Frida Kahlo conheceu esse território como poucos. Após um acidente que fraturou sua coluna e prendeu seu corpo por meses a uma cama, ela se viu forçada a parar. Imóvel, isolada e em silêncio. Mas em vez de ceder ao desespero, ela olhou para dentro. Sua solidão virou espelho. E o espelho revelou cores, e a sua primeira tela nasceu ali, cercada por dor, mas alimentada por uma força nova.
Não havia plateia, só ela e a vontade de não desaparecer. É assim que a solidão começa a ensinar. Primeiro colocando você contra a parede para depois mostrar que ali ainda resta algo que pulsa. E esse algo é sua própria força. O isolamento, por mais duro que pareça, também é um território fértil. É ali que as distrações cessam, que as máscaras perdem função e que a realidade se apresenta sem filtros, mas muitos tentam fugir dessa experiência. Procuram ruídos, movimentos e companhias rápidas. Mas quem decide ficar descobre algo raro: o poder de criar a partir do próprio vazio. Frida não escolheu sua solidão, mas decidiu o que fazer com ela. Transformou cada dor em traço e cada lágrima em símbolo. A sua arte não era grito, era revelação, porque não buscava agradar, mas buscava existir. E nesse existir inteiro imersa em solidão, ela encontrou um sentido que muitos passam a vida buscando em meio à multidão e não a encontram. A solidão verdadeira é aquela que não é abandono, mas processo que revela capacidades escondidas. Você começa a escrever, a pintar, a refletir e a imaginar caminhos que jamais surgiriam em meio ao barulho. Porque há coisas que só florescem no silêncio absoluto, e nesse espaço íntimo onde nada se impõe, tudo pode nascer. Inclusive a coragem de continuar mesmo sem garantias. Frida aprendeu a estar só sem se perder de si. E esse talvez seja um dos maiores desafios da vida adulta: atravessar a solidão sem deixar que ela destrua o que há de essencial. Em vez disso, permitir que ela esculpa o que precisa emergir. É nesse ponto que a solidão se transforma de castigo em ferramenta, e o sofrimento vivido em silêncio que, quando acolhido com integridade, começa a lapidar o caráter. As perguntas se aprofundam, as respostas ganham sinceridade, e a dor, embora presente, não domina, mas guia. O que antes parecia ruína agora se revela fundação, porque estar só não significa estar perdido. Pode significar, na verdade, que você está no lugar certo para reconstruir algo com mais verdade. Frida é lembrada não só pelas cores de seus quadros, mas pela intensidade com que viveu cada instante, mesmo nos momentos mais sombrios. E ao fazer isso, ela provou que a solidão, quando enfrentada com coragem, se torna semente. Semente de arte, de força e de renascimento. Uma solidão que ensina a viver de forma inteira. A solidão profunda tem um momento específico em que tudo parece ruir. É quando a dor se acumula, as respostas se escondem e até a esperança parece se calar. Frida viveu isso muitas vezes. As suas cartas falam de noites longas, de angústias que não tinham nome e de um cansaço que ia além do físico. Mas foi justamente nesses instantes que algo começou a mudar. Porque a dor, quando aceita com inteireza, começa a se reorganizar. Ela para de implodir e começa a indicar. Indicar o que precisa de atenção, o que ainda pulsa e o que ainda pode florescer. A virada acontece quando você deixa de querer que o sofrimento acabe e começa a aprender com ele. Quando a solidão deixa de ser o lugar onde tudo termina e se torna o terreno onde algo novo pode nascer. Não é fácil, mas é verdadeiro. E no silêncio entre um suspiro e outro, você escuta aquilo que o barulho sempre encobriu, um chamado interior. Não para voltar ao que era, mas para começar algo mais autêntico. Esse momento de virada não acontece de uma vez. Ele se constrói com pequenos gestos. É o dia em que você se levanta mesmo sem ter certeza de que vale a pena. É quando escreve uma linha mesmo com as mãos trêmulas. É quando escolhe preparar algo simples só para lembrar que ainda está aqui. Frida transformou gestos assim em arte. Pintou deitada, com espelhos, com dor e com limites. E no meio disso tudo ela encontrou sentido na vida. Não porque a dor passou, mas porque decidiu fazer algo com ela. Essa é a chave. Quando você começa a agir mesmo dentro da solidão, ela muda de forma. Deixa de ser parede e vira janela. A partir dali, tudo se reorganiza. As memórias ganham outra cor. As perdas se transformam em sementes. E você começa a perceber que pode construir algo novo mesmo com os pedaços do que foi quebrado. Essa consciência é liberdade. E a liberdade, quando nasce no silêncio, não depende de mais nada além da sua decisão de continuar, mesmo sem aplauso, mesmo sem plateia. A solidão, quando sustentada com coragem, começa a revelar nuances antes invisíveis. Você nota que o silêncio ao redor permite enxergar o que havia lá dentro, mas estava encoberto por distrações. Emoções antigas, desejos sufocados e dores não nomeadas, e tudo vem à tona.
Mas o que parece desordem é na verdade clareza, porque não há reconstrução sem desmontar o que estava mal encaixado. Frida Kahlo não apenas sentiu isso, como viveu cada camada, e nos momentos em que ninguém mais a compreendia ela decidiu compreender a si mesma. Sua arte se tornou confissão e resistência, sendo um testemunho de que é possível existir por inteiro mesmo sem garantias de cura, pois foi na solidão que ela viu além da dor. E ao ver, ela criou. Cada tela era uma ponte entre o que sentia e o que desejava transformar. Essa é a potência emocional da solidão. Ela não impede a expressão, mas exige. E quem aprende a se expressar mesmo no escuro cria raízes tão fundas que nenhuma tempestade é capaz de arrancar depois. Estar só exige uma honestidade radical. Não há espaço para onde fugir quando tudo ao redor silencia, porque é nesse momento que as defesas caem e o que sobra é o que é real, e por isso muitos temem esse confronto, preferindo as distrações contínuas, as conexões rasas ou os compromissos que preenchem as horas, mas esvaziam os dias. Frida seguiu por outro caminho e aceitou a solidão como parte do processo. E ao fazer isso permitiu-se sentir tudo até o que doía demais. A partir desse sentimento intenso construiu um universo, e é isso que a solidão bem vivida ensina. Ela não te define, mas te revela. Você aprende que não precisa preencher o vazio a qualquer custo. Pode habitá-lo. Pode escutar o que ecoa ali dentro e pode decidir o que fazer com aquilo. Essa escuta transforma, a dor ganha forma. A raiva encontra voz e a tristeza se dissolve em compaixão. E nessa alquimia silenciosa você descobre algo essencial: sua presença é suficiente. Mesmo quando ninguém vê, mesmo ou quando ninguém valida, o que importa é que você continua sendo inteiro. E isso já é força. Imagine uma semente plantada em um campo árido. Não há sinais de vida visíveis e tudo parece seco, estéril e parado, mas no subsolo algo acontece. A semente começa a se romper, as raízes procuram direção e no escuro e em silêncio ela cresce para baixo antes de aparecer. Assim é a solidão. Por fora parece imobilidade, mas por dentro é movimento profundo. Frida vivia dias em que seu corpo mal se mexia, mas sua mente e sua alma estavam em constante germinação. A cada pincelada ela cavava mais fundo em si mesma e sua arte era a flor que o mundo via, mas a raiz era o silêncio. E como toda semente ela não apressava o tempo, mas respeitava a escuridão e confiava no invisível. Quando você aceita esse processo, começa a entender que nem todo avanço se mede com os olhos. Há dias de silêncio absoluto que valem mais do que semanas de ruído, porque o que está crescendo em você, mesmo que ninguém note agora, será a sua base, sua estrutura e sua força. A solidão não paralisa. Ela prepara. O que Frida nos ensina é que a solidão, quando acolhida com firmeza, se torna um ato criador. Ela não é ausência de vida, mas é uma incubadora de verdades, e quando você aceita estar só e ainda assim continua a estar dizendo ao mundo: eu sou suficiente para sustentar meu próprio renascimento. E isso é liberdade. Comece pequeno. Um momento no dia em silêncio. Um caderno aberto para registrar o que sente ou uma pausa antes de reagir. Essas ações, mesmo simples, começam a mudar a forma como você se enxerga, e quando a visão sobre si muda, tudo muda. A solidão deixa de ser sombra e se torna solo fértil, e você passa a escolher melhor, a falar com mais verdade e a agir com mais propósito. E ao fazer isso descobre algo que prepara o terreno para o que vem a seguir. Existe um tipo de força que não nasce da razão nem da resistência, mas da fé. Fé no invisível, no espiritual e no que sustenta mesmo quando tudo parece cair. E é nessa fé silenciosa que o próximo capítulo será construído. Quando o recolhimento de Hèrocles plantou disciplina e a solidão de Frida germinou coragem, algo novo se torna possível: a fé silenciosa. Aquele tipo de confiança que surge sem provas e que resiste mesmo sem garantias. E Hèrocles cultivava a lucidez interior. Frida transformava a dor em criação. E agora entramos no território de Elias, onde o silêncio não apenas revela ou molda, mas conecta com o sagrado. Elias foi profeta do Antigo Testamento, muito ativo no reino de Israel por volta do século IX a.C. Ficou conhecido por sua firmeza diante dos reis e sua escuta espiritual profunda. Após vencer grandes desafios, ele se refugiou em uma caverna, tomado pelo medo e pelo cansaço. Ali, confinado, esperava encontrar Deus em ventos fortes ou em terremotos, mas foi num sussurro suave que ouviu a presença divina. Elias nos ensina que a verdadeira revelação não grita, ela sussurra. E que a força espiritual, assim como a disciplina e a coragem,
também nasce no silêncio e não o silêncio da ausência, mas no da presença plena. Um silêncio que consola, orienta e fortalece. A virada ocorre quando você entende que mesmo no silêncio mais profundo ou quando tudo parece perdido você não está sozinho e que algo sempre permanece. Elias esperava por sinais grandiosos, trovões, abalos e manifestações espetaculares, mas foi no som suave e sutil que sua alma foi tocada. Esse insight muda tudo. A presença mais poderosa não chega gritando, chega em paz. O que parecia abandono era na verdade preparação. O que parecia vazio era espaço sagrado e quando você entra nesse nível de escuta a fé se torna viva. Ela não precisa mais de provas porque é sentida e essa fé silenciosa sustenta. Ela não resolve todos os problemas, mas dá força para enfrentá-los. Elias não saiu da caverna com respostas prontas, mas saiu com direção e isso basta porque quem caminha com o Espírito não teme a ausência, mas entende o propósito dela. A verdadeira escuta exige silêncio interior e é nesse silêncio que o que antes era dúvida se transforma em certeza tranquila. Não porque tudo mudou lá fora, mas porque algo finalmente despertou por dentro. Depois da escuta silenciosa o caminho não se torna mais fácil, mas se torna mais claro. Elias deixou a caverna com a mesma missão, mas com outra alma. Ele não precisava mais de sinais externos porque agora havia direção interna e essa transformação também está ao seu alcance. A dor continua, os desafios permanecem, mas você aprende a se mover com leveza porque já não caminha por impulso, caminha com propósito. Os passos antes pesados ganham agora ritmo novo. A fé silenciosa que nascida no íntimo transforma cada gesto em decisão firme. Não há necessidade de pressa nem de alarde. Basta avançar um passo de cada vez. Elias nos mostra que o silêncio não termina a jornada. Ele a inaugura. E quando se caminha a partir desse centro silencioso, nada do que vem de fora pode desestruturar porque agora existe uma base interna construída longe das multidões, forjada no recolhimento, testada na solidão e fortalecida na escuta. E isso é liberdade. A liberdade de seguir mesmo quando o mundo ainda não entende o caminho que você escolheu. Toda transformação verdadeira passa pelo invisível onde ninguém vê o momento exato em que o medo cede lugar à coragem, ou quando o desânimo se curva à esperança porque são mudanças que acontecem no silêncio mais profundo. Acontece quando o mundo dorme e a alma desperta. Elias não voltou do seu retiro com roupas novas ou títulos maiores, mas ele voltou com uma presença diferente. Uma firmeza tranquila que só existe em quem encarou a própria escuridão e escolheu seguir mesmo assim. E esse é o convite agora, andar com essa firmeza. Não é sobre se mostrar forte, mas sobre ser forte de verdade. A diferença está na raiz. Quem constrói no silêncio não depende do aplauso, mas sabe que o tempo cuidará de mostrar os frutos e até lá, permanece, cuida e prossegue. A transformação não é espetáculo, é cultivo e você já começou a plantar mesmo que ninguém tenha visto e mesmo que pareça pequeno. A alma, agora firme, sabe que não precisa de ruído porque vai florescer no seu próprio ritmo como aconteceu com Elias. Como acontece com tantos que escolheram escutar antes de agir. Quando você se torna capaz de encontrar sentido no silêncio, tudo muda. Os ruídos do mundo não desaparecem, mas perdem o poder de te tirar do centro. A disciplina de Hierocles, a coragem de Frida e a fé de Elias não nasceram em meio ao caos, mas em suas pausas, em seus recolhimentos e em seus silêncios. São nesses intervalos, entre uma dor e outra, entre uma escolha e outra, que a alma é moldada. A força que você sente agora não veio de fora, mas foi escavada dentro e foi você que a encontrou quando decidiu não fugir, quando ficou mesmo sem certezas e quando escutou o que ninguém mais ouvia. Isso é transformação. Não é virar alguém diferente, mas permitir que o que é verdadeiro em você venha à tona. E quando essa essência emerge, ela carrega consigo tudo o que precisa: clareza, direção e constância. O silêncio que antes era desconfortável, agora é abrigo. E desse lugar seguro nasce a coragem de deixar um legado e vira um modo de viver que não depende de barulho para ser real, mas que só precisa de presença. E isso, você já tem. O verdadeiro legado não precisa de estátuas nem de discursos. Ele se constrói nas escolhas invisíveis, na constância silenciosa e na força que resiste sem gritar. Elias deixou mais do que feitos, deixou um exemplo de fé inabalável nascida no recolhimento.
Assim como Hierocles nos lembrou da disciplina e Frida nos ensinou a transformar a dor em expressão, Elias nos mostra que há uma luz que só se acende quando tudo ao redor escurece. O silêncio que antes parecia ausência agora se revela presença. Presença firme, consciente e espiritual. Esse é o legado que você pode deixar, o de alguém que aprendeu a permanecer. Alguém que escolheu o caminho interior mesmo quando tudo chamava para fora. Que escutou antes de agir. Que se reconstruiu antes de ensinar. A grandeza muitas vezes é silenciosa, mas seu impacto ecoa por gerações. E agora, com tudo o que você viveu nesta jornada, a pergunta se torna simples: o que você vai cultivar a partir daqui? Porque o mundo pode até esquecer palavras, mas jamais esquece a força serena de uma vida coerente. Você caminhou por territórios que muitos evitam e visitou o recolhimento com Hierocles, enfrentou a solidão com Frida e escutou o sussurro espiritual com Elias. Essa travessia não foi sobre fugir do mundo, mas sobre criar raízes dentro de si. O silêncio interior deixou de ser um vazio assustador e se revelou como uma oficina sagrada onde você descobriu que as maiores transformações acontecem longe dos aplausos, dos ruídos e da pressa, e que a força que nasce no silêncio é sólida porque não depende do que é externo, mas que ela nasce da constância, da escuta e da escolha de seguir mesmo sem garantias. Você agora sabe, não há necessidade de provar nada quando se conhece o próprio valor, e esse valor é lapidado nas pausas, nos recuos e nas escutas. A jornada não termina aqui, mas algo novo começou. Uma clareza que não vem das palavras, mas da presença. Uma firmeza que se sustenta em silêncio. E um propósito que não grita, mas transforma. Porque a verdadeira força nunca foi barulhenta. Ela apenas permanece. Vivenciamos aqui 3 pessoas que deixaram escritas na história da humanidade o seu exemplo e que nos ensina que não podemos controlar os acontecimentos, mas podemos moldar nossa resposta a eles. E é nesse intervalo entre o que acontece e o que você escolhe fazer com isso que mora a sua liberdade. Hierocles reforçou que tudo começa no íntimo. Frida provou que a dor pode ser matéria-prima de beleza, e Elias mostrou que o divino se revela quando o ego se cala. A mensagem dele se entrelaça em um fio silencioso, mas firme, e que costura o tecido da vida com sabedoria. Agora esse fio está em suas mãos. Você pode seguir preenchendo vazios com ruídos, ou pode escutar o que seu silêncio interior está tentando lhe dizer. Porque no fundo tudo o que você procura já habita esse espaço dentro de você. A paz, a força e a clareza. Tudo já está aí, aguardando ser acessado. E acessar isso não exige esforço. Exige presença, exige pausa e exige a coragem de escolher o invisível quando tudo aponta para o superficial. Essa escolha é o início de uma nova jornada, a jornada da consistência. Se você chegou até aqui, algo em você já mudou. Talvez ainda não consiga nomear, talvez não consiga explicar, mas sente. Sente que algo se moveu, e esse movimento, por mais sutil que pareça, tem potência. É o início de um novo ritmo mais alinhado com quem você é e mais conectado com o que realmente importa. Não se trata de virar outra pessoa, mas de lembrar quem você sempre foi. A disciplina de Hierocles, a resiliência de Frida e a fé silenciosa de Elias não nasceram de grandes momentos, mas de decisões diárias e feitas em silêncio. E agora é sua vez. Sua vez de praticar o recolhimento intencional, de transformar sua dor em significado e de escutar o que o mundo não diz. Porque o mundo precisa de vozes fortes, mas mais ainda de presenças profundas. De pessoas que não reagem com pressa, mas que respondem com propósito. E se você escolher esse caminho, descobrirá que cada passo, mesmo sem testemunhas, é uma semente e que a verdadeira força não se impõe. Ela floresce no tempo certo, no lugar certo e em silêncio. Gostou do conteúdo? Então compartilhe com alguém que esteja atravessando dias difíceis. Talvez essa mensagem silenciosa seja exatamente o que ele precisa para reencontrar o centro. Se inscreva no canal e deixe nos comentários: o que o silêncio já te ensinou? Qual foi o momento mais transformador que você viveu quando tudo ao redor se calou? Sua experiência pode ser farol para outros que caminham em busca de força. Não subestime o impacto de uma palavra dita com verdade ou de uma presença que não precisa falar para ser sentida. Continue cultivando esse espaço dentro de si e volte sempre que precisar, porque aqui você encontra mais do que reflexões, encontra direções. Que este conteúdo tenha sido mais do que inspiração. Que tenha sido convite.
Convite para viver com mais firmeza, mais propósito e mais verdade. O silêncio não te isola. Ele te conecta com o que realmente importa. E quando tudo ao redor for barulho, lembre-se, a sua força não precisa de palco. Ela precisa apenas de consistência. Se torne inabalável e até o próximo conteúdo.